estar aqui com vocês nessa manhã do IBDFAN. Agradeço ao querido Rodrigo e à querida Berenice por esse honroso convite para falarmos de um assunto que muito me agrada, que muito me encanta, que me realizou como juiz de direito, que é a área da infância e da juventude. E falar de um tema muito importante, que é a adoção. O nosso sistema no Brasil e a preponderância da família extensa atendem ao melhor interesse da criança e do adolescente. Este é o desafio. E eu aprendi com a querida professora Gisela Ironac que primeiro nós devemos começar a falar sobre os nossos álbuns de família. E aqui trago para vocês alguns casos dos meus álbuns de família, das minhas crianças adotivas, que eu tenho não o cuidado, mas o prazer de divulgá-las, porque são famílias de todas as cores, são famílias plurais e tenho imenso prazer em divulgá-las. Aqui eu tenho dois meninos que viviam no acolhimento da minha comarca. E o menorzinho, durante uma audiência concentrada, pediu para falar comigo, sentei à cama e ele me disse: tio, arranja uma família para mim. E eu disse: eu farei de tudo para conseguir uma família para vocês. Me veio à cabeça dois rapazes que queriam adotar. Perguntei para eles: aceitam dois pais? O maiorzinho disse: o menorzinho. Não tive dúvida, 50% de chance, ali está uma família. Vivendo no acolhimento por 5 anos, e uma palestra que fui dar no interior do Mato Grosso do Sul, quase na fronteira, disse para o meu colega magistrado: escuta, com 5 anos você não conseguiu adoção, deixa essas crianças irem para a minha comarca, mande elas para lá que eu vou tentar conseguir alguém. Desesperadamente, porque eram 5 anos, crianças de 13, 14 anos, divulguei na internet, no meu Facebook, que estava precisando de uma família adotiva para aquela criança. Na sequência, uma senhora de mais de 60 anos foi e adotou os dois. Essas crianças sequer passaram pelo abrigo da minha comarca. Saíram dessa e foram direto para a casa dessa senhora que adotou os dois meninos. E eu gosto muito dessa foto porque mostra que ela se adaptou à vida das crianças para falar a linguagem das crianças. Olha que coisa fantástica. E aqui um pouquinho da nossa afetividade. Quando nós realizamos uma adoção na nossa comarca, nós fazemos uma festa da adoção, para mostrarmos que o Poder Judiciário também está feliz com aquela família que se forma, para celebrarmos esse fim desse processo. E aqui eu tenho o afeto que recebi das minhas famílias adotivas, que se reuniram. E agora eu gostaria de conversar, passar dessa fase do afeto, vamos conversar um pouquinho sobre o Estatuto da Adoção. Um projeto de lei no Senado, desde 2017, encabeçado pelo IBDFAN, aqui nas pessoas de Berenice e Silvana do Monte Moreira, que convidou uma comissão de juristas, que eu tive a honra de fazer parte, para tirar a matéria da adoção do ECA e colocarmos um estatuto próprio. Problema disso: quando foi lançada essa ideia, nós tivemos uma verdadeira guerra institucional no nosso país. De um lado havia aquelas instituições que trabalhavam com crianças e adolescentes, e essas instituições disseram: não façam isso, não retirem essa matéria do ECA, porque a adoção é uma das mais importantes do Estatuto, e se tirarmos, o ECA vai ser fragilizado. E nós, do lado de cá, dizíamos: não, não vai ser fragilizado, nós precisamos desse estatuto, que contém mais de 180 artigos sobre a adoção no Brasil. O que aconteceu nas eleições presidenciais passadas? Nós tivemos o presidente da República dizendo que o ECA deveria ser rasgado e jogado na latrina. A partir disso, o IBDFAN teve um senso perfeito, e aqui eu parabenizo, para cortar na própria cara
retroceder e dizer: nós somos contra o nosso próprio estatuto. Lançou uma nota pública no final do ano passado contra o próprio estatuto, para dizer: olha, realmente não podemos sair do ECA para não dividirmos as equipes, as entidades que trabalham com adoção, nós precisamos fortalecer. E a partir disso eu digo para vocês que nós temos muita coisa nesse estatuto que não pode morrer, e eu quero conversar alguns pontos com vocês sobre isso. Primeiro, família acolhedora. O ECA diz expressamente que família acolhedora não pode estar cadastrada para adoção. E a mesma coisa faz em relação ao padrinho, que também não pode estar cadastrado. Ora, a pergunta é clara: mas e se no curso do processo surgir uma relação afetiva entre essas partes? Como que eu posso impedir uma adoção? A criança já convive na casa dessa família acolhedora ou do padrinho, por que não adotar? Vem o estatuto e expressamente autoriza. E diz mais: a família acolhedora e o padrinho terão preferência na adoção. Abrigos de portas abertas, projeto Crianças Invisíveis do IBDFAN. Para dizer, o ECA foi alterado recentemente pela Lei 13.509 de 2017, não mexeu nessa excrescência que é esse dispositivo, que diz: sempre que possível e recomendável, os pretendentes à adoção terão contato com as crianças e adolescentes acolhidos. Ora, sempre que possível e recomendável, sempre foi entendido como uma faculdade da equipe técnica. Isso aqui é um direito da criança ter contato com o pretendente, e fora do ambiente gélido do fórum, mas dentro da sua própria casa, que é um acolhimento. É lá que tem que ter esse contato, é ali, olho no olho com a criança, que se cria vínculo de afetividade. E os meus abrigos são abrigos de portas abertas, jamais abrigos de portas fechadas. O Estatuto da Adoção altera expressamente essa regra e fala que a etapa de preparação inclui o contato com os pretendentes. Outro absurdo do ECA é quando ele diz que a busca pela família extensa vai ser realizada pela equipe judicial, num prazo de 180 dias máximo. A criança vai ficar dentro de um acolhimento, esperando o Poder Judiciário buscar país afora, expedindo carta precatória para verificar se o parente quer a criança. O Estatuto da Adoção muda essa realidade e diz: não é o Poder Judiciário que tem que sair em busca da família, é a família que tem que vir buscar a sua criança acolhida. E dá um prazo de 15 dias, se não veio buscar a adoção. Porque família extensa, segundo o 25 do ECA, é aquela que guarda vínculo de afinidade e afetividade, que conviva com a criança. Se essa família realmente convive, ela que venha buscar o seu. E o Estatuto claramente altera essa disposição. E aqui eu não poderia deixar de dizer, acerca desse evento que ocorreu, não no meu Mato Grosso do Sul, mas no nosso estado vizinho, no Mato Grosso. O grupo de apoio à adoção de Cuiabá, e aqui está a Belinda Silva, Ampara, foi escrachado em nível nacional e internacional. E o Poder Judiciário local por ter autorizado um evento da adoção. Um evento em que crianças passeavam pela passarela, desfilavam junto com outras crianças adotivas e que outras crianças biológicas, com suas famílias, com os simpatizantes da causa, e viram naquilo a coisa mais horrível do mundo, porque diziam que essas crianças não poderiam ser mostradas. Ora, o que elas praticaram de ruim, o que elas fizeram de errado? O ECA só veda divulgar a imagem da criança no caso de prática de ato infracional. E as crianças que estão dentro de acolhimento no Brasil não praticaram ato infracional, elas são vítimas.
Dói mostrar as nossas feridas, mas essas feridas precisam ser mostradas. E parabéns ao grupo de apoio de Cuiabá que assim o fez. E isso é feito país afora. Isso é feito lá em Pernambuco, isso é feito no Piauí, em São Paulo, Rio de Janeiro, a partir da iniciativa que ocorreu em Pernambuco de entrar no dia do jogo do Esporte Futebol Clube, os jogadores juntamente com a criança no estádio de futebol. Mas, país afora está sendo realizada essa passarela que precisa ser realizada. Mas Cuiabá foi pego para Cristo. Mas que bom que pegou. Os juízes da infância, reunidos na ABRAMINT, Associação Brasileira de Magistrados da Infância, já decidiu, em diretrizes, que podemos exibir a imagem dessas crianças com alguns cuidados, como oitiva dessa criança, se ela quer ter a imagem ou não divulgada, não divulgar a história de vida, o local onde ela se encontra, para que não deixem de procurar o Poder Judiciário com direta essa criança, um prévio estudo psicossocial, prioridade na habilitação de quem manifestar interesse por uma criança que viu nas redes sociais, ou em um desfile, ou em algum lugar. O CNJ instaurou um procedimento contra os juízes de Cuiabá, por causa da adoção da passarela, e não poderia ser diferente. A decisão agora do mês passado, o ministro corregedor Humberto Martins disse: não visualizo no evento de Cuiabá um objetivo exclusivo de apresentar oferta de crianças em público. Não foi isso. Lá teve um objetivo maior, que foi a sensibilização para a causa da adoção no nosso país, e deixou de aplicar qualquer sanção disciplinar aos magistrados que assim atuavam. Tomara que esse exemplo de Cuiabá inspire outros juízes, outras comarcas para fazerem o mesmo, assim como eu fiz, divulgando na minha rede social aquela foto dos dois irmãos e consegui que essas crianças sequer passassem por um acolhimento no país. O Estatuto da Adoção já teria resolvido esse problema. O Estatuto diz expressamente no 134 que pode divulgar sim a imagem de crianças e adolescentes, desde que haja a prévia concordância da criança e do adolescente com o uso da sua imagem. Meus caros, nós esquecemos na nossa prática de um artigo claro do ECA, que é o 28, que fala que a criança tem que ser ouvida. E a criança, o juiz vai considerar, a depender da idade, aquela manifestação dela. Mas a partir da adolescência, dos 12 anos completos, o juiz se vincula à decisão do adolescente para colocação em família substituta. Então nós precisamos dar voz a essas crianças. Aqui um outro dispositivo que fala do assistente social e dos psicólogos. Esse artigo 150 do ECA atual é uma verdadeira norma programática. Os tribunais têm que se estruturarem, precisam criar um cargo de assistente social e psicólogo. Muitas comarcas, país afora, não têm um assistente social e um psicólogo dentro de uma vara da infância. O meu caso, por exemplo, eu não tenho no meu tribunal. Eu tenho que pegar servidores cedidos do município. O Estatuto resolve o problema, diz: olha, em cada comarca nós temos que ter ao menos um assistente social e um psicólogo. Aliás, aqui eu faço um parênteses. Assistente social e psicólogo dentro de vara da infância e da juventude, dentro da escola pública, isso não é mimimi, isso é preocupação com o dever moral que nós temos com a atual e com as futuras gerações, de cuidarmos de crianças e adolescentes dentro da escola, na linha de frente do problema. Nós com isso conseguiríamos evitar inúmeros problemas, como alienação parental, como caso de bullying, como suicídio e como mutilação. O Estatuto
da adoção, meus amigos, ele vai ser arquivado dentro do Congresso Nacional. Não tenha dúvida, a Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou nesse sentido, que vai arquivar, inclusive seguindo a própria nota pública do IBDFAN. Caminho possível, alterarmos a legislação, retirarmos esses pontos fundamentais que estão dentro do Estatuto e vamos levar para dentro do ECA. Nós resolvemos com alterações pontuais e trazemos essa grande colaboração do IBDFAN para dentro do ECA. E aqui eu finalizo com uma frase de Arthur Schopenhauer que me parece decisiva para esse momento atual que nós estamos vivendo. Em uma de suas mais belas obras, Arthur Schopenhauer, num livro chamado As Dores do Mundo, disse que nós temos dois tipos de pessoas: almas atormentadas e diabos atormentadores. Que em matéria de adoção e de infância e adolescência nós sejamos almas atormentadas, almas angustiadas na solução de inúmeros problemas de crianças e adolescentes que estão dentro de abrigo em nosso país. Porque de diabos atormentadores, de pessoas que lutam contra o processo de adoção, que lutam contra o avanço dos direitos da criança e do adolescente em nosso país, o inferno está cheio. Muito obrigado.